Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Hoje nós vamos estudar sobre o Novo Testamento, né? Nós começamos a nova série de estudos que tem a ver com esses livros do Novo Testamento. E para dar um pano de fundo aqui, antes da gente entrar logo nos livros propriamente dito, nós vamos ver uma introdução acerca do contexto, da língua, da cultura, né, que estava ali permeando a produção desses livros. Antes eu quero compartilhar com vocês o alvo dessa lição, que primeiro é conhecer as características do Novo Testamento enquanto livro escrito por mãos humanas, entender como é que funciona esse processo, né? Creio que o Novo Testamento tem a mensagem de Deus para a salvação e estabelecer um compromisso de leitura do Novo Testamento, né? E aí a gente vai pensar, eu queria orientar o seguinte: se você é novo convertido, o interessante é que você possa começar a leitura bíblica pelo Novo Testamento. Aí você vai se familiarizando com alguns costumes que já não são mais familiares, estão mais popularizados na nossa cultura, para depois passar para a leitura do Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento tem alguns relatos da cultura que era própria do Oriente Antigo, que estão impressas ali na página da Bíblia. Então tem alguns costumes, algumas práticas que nos são muito estranhas. Então a dica é: comece com o Novo Testamento. Quando já começar a ter uma desenvoltura, né, um melhor desempenho do entendimento da cultura ali do Novo Testamento, passe para o Antigo. Assim vai ser muito mais fácil e a gente vai se chocar muito menos com alguns relatos bem marcantes que há ali também no Antigo Testamento. Quando nós falamos, né, sobre as culturas que estão envolvidas com a produção ali do Novo Testamento, né, a cultura judaica, a cultura grega, a cultura romana, nós vamos ver que essas culturas elas são um pano de fundo, né, para que a gente pudesse perceber essa produção literária do Novo Testamento. Né? Nós adquirimos razoável noção do período que vai do último livro do Antigo Testamento até os primeiros sinais do cristianismo com o aparecimento do João Batista. Descobrimos que ao longo do intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus esteve preparando cuidadosamente o passo seguinte do seu plano, que era a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E nessa lição nós veremos alguns aspectos introdutórios da composição do Novo Testamento. Primeira questão do contexto. As línguas que assim, faziam parte daquela cultura de Jesus, ali, dos discípulos de Jesus, era o latim, o grego, o aramaico e o hebraico. O latim era a língua oficial do Império Romano. A cultura grega e a língua grega era a língua comercial. Ela estava presente na época do Império Grego. Ele conseguiu fazer com que o idioma, né, a cultura grega, ela estivesse presente ali em boa parte do Império. Começou com Alexandre o Grande e depois com os seus sucessores. E aí, Jesus falava grego na época, né? Não só o hebraico, não só li o hebraico, o aramaico, mas ele falava grego porque era a língua que os judeus na época estavam falando. Embora alguns judeus também tinham conhecimento do aramaico e alguns poucos que tinham também o domínio, né, do hebraico, principalmente na questão do culto. Né? A gente precisa lembrar quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, havia um déficit do domínio do hebraico. Então Esdras aí começou um processo não vou dizer assim, de alfabetização no hebraico, né? Mas de preservação do idioma hebraico a partir da leitura da Torá. Então, quando ele faz isso, há uma preservação e depois algumas escolas vieram trabalhando aí para a preservação do hebraico. Mas no Novo Testamento a gente vai perceber que a escritura em si do Novo Testamento é em grego. E quando a gente fala do idioma hebraico, ela está restrito à leitura da Torá nas sinagogas, no templo, a essa ministração dentro do templo, mas o principal idioma era o grego, que era pronunciado ali na época. Né? Então, mais para frente a gente pode trabalhar separadamente nessa questão das línguas do Novo Testamento, que é só uma das lâminas, né, desse estudo que tem um contexto um pouco mais amplo. Né? Bem, a religião. Todo o Império Romano ele foi fortemente influenciado pela mitologia grega. As divindades dos romanos estavam associadas diretamente à mitologia grega, por exemplo, Júpiter é o mesmo que Zeus, Vênus é a mesma que Afrodite e assim sucessivamente. Superstições, misticismo, oráculos e presságios eram muito fortes na época. Né? Então, e isso muitos judeus assim, acabaram assimilando também essas superstições, esse misticismo na época de Jesus. Então, é como hoje, né? A gente tem
catolicismo muito forte, tem um protestantismo também muito forte, mas dentro das igrejas ainda há algumas superstições, há alguns misticismos presentes em algumas práticas. A gente precisa estar muito vigilante em relação a isso com os nossos membros, né? E aí vamos perceber assim, quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, a gente vai perceber o que significa, né, logo de cara, o que significa Novo Testamento, né? Essa é a segunda parte da Bíblia, Novo Testamento. O Testamento, assim, propriamente dito, né, ela é uma palavra grega que significa, né, aliança, acordo ou contrato. Então, se nós temos o Antigo Testamento, nós temos a Antiga Aliança, um Antigo Acordo, com o Novo Testamento nós temos a Nova Aliança, um novo acordo, né? É a disposição feita por uma parte em que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Então, o pacto, a aliança, como é que ele funciona? Você aceita ou você rejeita. Jamais altera o que tem ali. Se nós aceitamos, aceitamos do jeito que está. Isso é muito importante para os dias de hoje. Tem as duas partes, né? A parte que Deus nos abençoe e a parte que nós o servimos. Então, o conceito ele está relacionado a isso, né? Isso implica em mais que uma promessa, pois uma promessa obriga somente uma pessoa, a pessoa que faz, né? Enquanto que uma aliança obriga igualmente as duas partes envolvidas. Então nós temos uma aliança aqui quando nós falamos de Novo Testamento. Às vezes nós não cumprimos a nossa parte, mas Deus jamais deixa de cumprir a sua para conosco, né? Bem, o Novo Testamento é composto por um conjunto de livros inspirados por Deus, cuja ênfase é a revelação do plano divino. Essa revelação não se limita ao ministério terreno de Jesus, mas compreende o período posterior à sua ressurreição e ascensão aos céus, desde a era da igreja, inaugurada com a descida do Espírito Santo, até a consumação de todas as coisas. Ou seja, começa com Jesus, se estende na vida dos apóstolos e discípulos e vai até o finalzinho ali das últimas páginas, né, do livro do Apocalipse. Então já é uma mensagem para o final dos tempos, né? O conteúdo do Novo Testamento lida com essas situações e com esses períodos, né? E como é que é formado o Novo Testamento? Primeiro pelos evangelhos. Veja que essa disposição que nós temos aqui, evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas, livro do Apocalipse, não está aqui na ordem cronológica. Os evangelhos não... Daqui a pouco eu vou mostrar outra lâmina que mostra essa ordem cronológica. Então a gente tem aqui os evangelhos, aí tem essa palavrinha aqui, sinótico. O que é sinótico? Contam a mesma história. Mateus, Marcos e Lucas. E João é um evangelho, mas ele tem uma versão diferente, uma narrativa diferente em relação a esses três, que procuram apresentar os episódios, que procuram apresentar as situações de Jesus, e aqui a abordagem de João é um pouquinho mais diferenciada. Temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre aqui o caminho da igreja, as epístolas, né, a de Paulo e as epístolas gerais, que é Hebreus, Tiago, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Então a gente tem a de Hebreus, na verdade a gente não sabe quem é o autor, né, mas ela se enquadra aqui dentro dos gerais. E as de Paulo, né, nós já conhecemos. E o livro do Apocalipse escrito pelo discípulo João. E aqui, gente, a gente vai ver a questão de uma cronologia, né? Como é que essa cronologia ela se apresenta? Primeiro, os evangelhos registram o que tem em cada contexto, em cada conjunto de livros. Os evangelhos registram a vida e a obra de Jesus Cristo. Os históricos, ou melhor, o histórico, registra o avanço do evangelho, né? Os atos dos apóstolos, né? As ações dos apóstolos. As epístolas registram o desenvolvimento da doutrina do cristianismo. E o Apocalipse registra aspectos futuros do plano de Deus. A gente vai perceber assim, como eu coloquei aqui, né, tem uma laminazinha que depois eu posso compartilhar com vocês separadamente, sobre a ordem dos livros, né? A gente tem, por exemplo, o primeiro livro escrito foi o livro de uma carta, né? A carta de Tiago. Depois vem a carta a Gálatas, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Depois é que vem o Evangelho de Marcos. Quer dizer, a primeira carta entre 45 e 47 depois de Cristo, e o Evangelho de Marcos, né, entre o ano 50 e 60 depois de Cristo. A gente vai perceber essa diferença. E aí a gente tem até o ano 90 com o livro do Apocalipse, né? Então, a cronologia que eu disse a vocês que não estavam presentes naquela relação, a gente tem
Os evangelhos, o histórico, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro apocalíptico, eles não estão dispostos em ordem cronológica, como também não está o Antigo Testamento. Mas, quando a gente vai estudar a ordem dos livros, aqui tem... Professor, então, que ordem é essa? Essa aqui, gente, é uma ordem... Deixa eu só voltar aqui a lâmina. Essa aqui é uma ordem de lógica. Então, primeiro os passos de Jesus, depois os passos da igreja, e aqui o desenvolvimento das doutrinas da igreja e a revelação de todas as coisas. Então, a ordem que está expressa aqui é uma ordem lógica, né? Não cronológica. Comparação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? O melhor ponto de partida para quem deseja entender o Novo Testamento é analisá-lo a partir do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento, tá certo? Vejamos aqui um quadro comparativo entre esses dois testamentos. Primeiro, necessidade de repetição dos sacrifícios. Nós temos no Novo Testamento o que fala sobre sacrifício, é o sacrifício único, que é de Jesus. O Êxodo, a Páscoa da nação, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Veja o cumprimento, né? Lei externa, os sacrifícios, lei interna, fé e amor, né? Veja que Jesus sempre puxa para a essência, né? Sinal, a circuncisão do judeu, né? É um sinal externo, e um sinal simbólico aqui do cristianismo, né? Do Novo Testamento, é o batismo do crente. Designação Israel, designou Israel para ir às nações, e no Novo Testamento designou a igreja para ir às nações. Leis civis, morais, cerimoniais e a lei de Cristo no Novo Testamento. Então a gente vai percebendo essa caminhada, né? É muito bacana, né? Essa comparação entre o Antigo e o Novo Testamento. E temos mais. Acesso ao Pai restrito, quer dizer que só o sacerdote ele fazia esse intermédio. É claro, as outras pessoas buscavam, conseguiam falar com Deus? Sim, conseguiam. Mas era uma coisa oficializada dentro do tabernáculo e depois no templo. Com Jesus, já o acesso do Pai é irrestrito. O véu foi rasgado, todos têm acesso. Isso é um princípio da nossa reforma protestante, que é o sacerdócio de todo crente. Todo crente tem acesso a Deus, né? Sacrifícios feitos por sacerdotes no Antigo Testamento, o sacrifício pelo sumo sacerdote eterno que é Jesus Cristo. Então, aqui a gente tem essa situação em que Jesus, ele é o nosso sacrifício perfeito e é também, ao mesmo tempo, o nosso sumo sacerdote. Então, nós nos dirigimos a ele e ele nos dirige ao Pai. No Antigo Testamento, eu me dirijo ao sacerdote, o sacerdote se dirige a Deus. Aqui eu vou direto, linha direta com o Senhor. Muito bem, cânon. O que é cânon? Cânon é uma palavra, né, um termo utilizado para designar os livros do Antigo Testamento como inspirados por Deus. Era uma vara de medir, era uma régua, na verdade, né, um caniço que servia para medir. E por que ele utiliza essa expressão? A ideia de que os livros, para serem compilados ou serem agrupados no Novo Testamento, eles passaram por uma aferição. Havia alguns detalhes que eram importantes para que eles pudessem ser colecionados. Não era somente, nós não temos somente os 27 livros do Novo Testamento produzidos. Há um Evangelho de Tomé, há um Evangelho de Pedro, várias outras cartas que circulavam ali em volta da igreja, que necessariamente eles não ganharam esse aspecto de ser canonizados. Não passaram pela aferição. Não por contar histórias que às vezes divergiam do que nós temos já hoje na Bíblia, né? Outras situações contavam histórias pessoais ou relatos diversos que fugiam do que era preconizado, né? Então a gente vai perceber o seguinte: quais eram os aspectos que serviam para que a gente pudesse ter, né, esses livros. No Antigo Testamento também tinha um padrão, tá certo, gente? Então a gente vai ver aqui no Novo Testamento quais eram esses aspectos, né? Deixa eu só voltar aqui essa lâmina. O primeiro deles, né, no Novo Testamento: o livro foi escrito ou supervisionado ou aprovado por algum apóstolo? Segundo, o seu conteúdo era de natureza essencialmente espiritual? Né? Aqui não adianta contar a história das pessoas, né? Houve aceitação por parte da igreja do primeiro século, em seu conteúdo, há provas de inspiração divina? Então, a igreja, com o amadurecimento, né,
da sua fé, das suas doutrinas, começou a fazer essas aferições para poder colecionar esses livros. Lembre-se que eles começam a surgir a partir do ano 45, 47 depois de Cristo, e aí já tem um intervalo, né? Alguns apóstolos já morrendo, então essa comunicação entre os apóstolos, então havia essa necessidade de fazer essa coleção dos escritos. Então eles começaram a criar alguns critérios para que não ficasse aí uma infinidade de materiais causando apenas confusão em vez de inspiração, né? Há algumas provas também do próprio texto bíblico, né? Por exemplo, no livro de Timóteo, né, o apóstolo Paulo citou Lucas, também citou o Antigo Testamento, no Novo Testamento. Em 2 Pedro, o apóstolo Pedro citou os escritos de Paulo. O apóstolo Paulo, né, ele cita também o apóstolo João. Então, essas referências internas, né, essas referências cruzadas, elas acabam facilitando para o processo de canonização. Então, a gente tem aqui, gente, um material muito amplo, né? A gente começou com a questão aqui do contexto, sobre as línguas que estavam próximas, essa questão dessa cultura religiosa que estava presente na, na época de Israel, no tempo de Jesus, né? A cultura hebraica, a cultura romana, a cultura grega, todas estavam ali influenciando ali a produção do Novo Testamento. Os judeus estavam sendo influenciados também por essa cultura. O que significa o cânon? Ou melhor, o que significa a palavra Novo Testamento? A palavra Novo Testamento significa nova aliança. Então é a aliança que foi descrita lá por Jeremias, pelos profetas do Antigo Testamento, que estava agora sendo consumada em Cristo Jesus. E aqui nós temos nas páginas do Novo Testamento o relato histórico e também os detalhes teológicos dessa nova aliança. Quanto ao cano, né, a questão da época da escritura, né, o que nós temos na Bíblia não é uma situação cronológica, mas uma situação de lógica. Primeira vida de Jesus, a vida dos apóstolos, o amadurecimento das doutrinas, em um livro lá das revelações futuras, nós vamos perceber isso, e os critérios que foram desenvolvidos para que a palavra de Deus pudesse ser registrada, né? Nós vamos ver aqui, nesse fechamento desse detalhe, né, que todos os 66 livros da Bíblia são a medida acurada pela qual todos os pontos de vista teológicos, doutrinários, arqueológicos e escriturísticos se unem, fundamentando a Bíblia como palavra de Deus, né? Nós temos Antigo e Novo Testamento, um cumpre o outro, um é revelação, a extensão, né, do outro, né? Finalizando, né, esse nosso estudo, nós vamos entender que o Novo Testamento é um manual teórico e prático do cristianismo que revela Cristo e a salvação que ele traz. O exame dos aspectos introdutórios do Novo Testamento vai facilitar, né, facilitará o estudo das próximas lições. E lembre-se que o Novo Testamento é uma biblioteca, mas também é um único livro que, juntamente com o Antigo Testamento, compõe a Bíblia. Então nós vamos perceber esse aspecto aqui dentro do que compõe, né, essa parte introdutória do Novo Testamento. Queridos, eu quero desejar a você uma ótima semana. Na semana que vem nós vamos falar sobre Cristo na Bíblia, para depois entrar, claro, no que a gente está esperando também, né, que é sobre a questão dos evangelhos. Tem alguns estudos preliminares, mas com certeza vão nos ajudar quando nós chegarmos nos livros bíblicos. Desejo a você uma boa semana, até a próxima.